Bom, para a resolução do exercício C e D referente ao primeiro trabalho, nós temos um segmento V, 2 segmentos U e 3 segmentos W, onde nós iremos fazer a soma de vetores. Primeiramente, começaremos pela etapa de fazer a base do desenho, que é seguir o que nos é dado. Neste caso, eu separei os segmentos para melhor desenvolvimento com medições usando uma régua, onde o segmento U, cada um terá 1 centímetro, no caso da nossa imagem será então 2 centímetros. O nosso segmento V será referente a meio centímetro, ou seja, 0,5. E nosso segmento W será equivalente a 1,5 centímetro na régua padrão. E como nós temos 3, serão 3 segmentos de 1,5. Então, nós no final teremos os 3 segmentos. Bom, para calcular, nós vamos começar por 2V, que é a medida que nós teremos que formar. Como o nosso V padrão mede 0,5, nós iremos adicionar mais 0,5, que eu irei destacar em cor amarela. Então, no total, nosso V será igual a 1 centímetro. Agora, para facilitar na hora do desenvolvimento, eu farei a distribuição de sinal, onde em vez de trabalhar com o que está em parênteses, vamos distribuir o sinal, tendo agora, em vez de U mais W, nós teremos nosso V2, nosso vetor 2, menos U menos W. Como nós temos duas marcações de U, nós vamos usar o U negativo, ou seja, mantendo a mesma direção, mas com sentido para baixo. Pois iremos usar o negativo e não o positivo, que já está demonstrado na imagem. Eu irei usar a caneta azul para deixar facilmente visível nosso menos U. Para menos W, eu usarei a cor laranja, pois como ele também é negativo, nós não iremos seguir o sentido original da figura, onde nós temos aqui 3 Ws. Então, com o auxílio de uma régua, nós também iremos traçar o sentido negativo, mantendo o mesmo padrão de direção, mas o sentido será oposto à origem. Então, eu venho com uma caneta, no caso eu vou marcar com uma colorida no sentido negativo, que é, lembrando, 1,5. Agora nós temos os 3 segmentos necessários para a soma. Só que agora falta formar a figura da união entre eles, ou seja, realmente resolver e transformar em uma figura. Para isso, nós vamos primeiro refazer o desenho base para que a gente encaixe ele da melhor maneira possível. Mesmo que ele fique por cima do padrão, o padrão, no caso a figura é original, mas para não ficar muito bagunçado, eu resolvi dividir em 2 etapas também, para melhor visualização. Então, nós vamos lá, marcando 3 segmentos de 1,5, que é o nosso W, 2 segmentos U, que cada um é correspondente a 1 centímetro, e o nosso segmento V, que é onde começaremos o ponto de partida. Eu já vou começar traçando ele em amarelo, pois ele é o inicial, então
a gente começa por ele. A gente vai seguir a ordem que nos é passada na soma. Então, a gente vai sair de V, a gente vai colocar o segmento U e depois o segmento W, seguindo a ordem certinha da forma, por assim dizer. Agora, vamos adicionar o U. Nós pegaremos o segmento U e a sua origem será o final do vetor V. Ou seja, ele terá segmento voltado para baixo. Então, a gente marca certinho, pega 1 centímetro e risca na direção para baixo, para manter assim a mesma direção de cada segmento. Agora, por último, a gente irá adicionar o segmento W, que é correspondente a 1,5. Seguindo a mesma direção que a gente achou no primeiro, que é o sentido negativo, lembrando que o e W estão no sentido negativo, senão a gente faria eles para o outro lado, onde formaria uma figura diferente. E agora, feito isso, montado a sequência exata dos segmentos, nós podemos, com auxílio de eu vou pôr uma outra cor, mas você pode fazer com lápis mesmo. Nós iremos traçar o segmento partindo da origem até o final do segmento W, que é o final da nossa sequência. E esse será o segmento correspondente à nossa soma de vetores. Ou seja, esse segmento que está em rosinha, ele é correspondente a 2V menos U menos W. Então, nós partimos da figura base, que nos é dada no exercício. Nós usamos para essa forma específica, traçamos os segmentos que nós queremos, onde nós vamos mudar o sentido, caso seja necessário, ou às vezes a gente só usaria um ou acabaria usando todos eles, vai depender de cada caso que a gente estiver trabalhando. Então, o sentido negativo do U e o sentido negativo do W por conta da distribuição do sinal. Nós tentamos sempre que possível, o recomendado é seguir a ordem, a direção da seta, para assim nós formarmos o desenho correto. Muitas vezes a gente não pode começar tipo aleatoriamente, porque muitas vezes trabalhamos com sentido negativo. Bom, agora nós vamos para o segundo exemplo, que é a nossa letra D, onde com base na mesma figura dada, agora nós teremos 3U menos, entre parênteses, V mais W. Para começar, o bom sempre é desenhar a figura, pois nós vamos desenhar a figura base e a partir dela nós iremos começar a traçar os segmentos que nós queremos. Começamos primeiro com o W, que é como se fosse a base da nossa figura, lembrando que cada W corresponde a 1,5 cm, cada U corresponde a 1 centímetro e o nosso V corresponde a 0,5 centímetros. Então, eu preferi fazer sempre a marcação, porque muitas vezes a gente pode ter partir de várias possibilidades, onde a gente pode ou não trabalhar com todos os segmentos da figura, ampliar ou diminuir. No nosso caso, a gente foca, uma a gente aumenta e as outras duas, como no exemplo anterior, nós faremos a distributiva. Então, dessa vez, o U é o nosso primeiro segmento. Então, nós vamos trabalhar com 3U. Ou seja, além dos dois que nós já temos, com auxílio de uma regra, nós vamos traçar
mais um segmento de 1 centímetro, para assim obtermos nosso 3U. Agora eu também farei a distributiva, como dito anteriormente, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira. É o jeito que eu achei mais prático do que trabalhar primeiro com dentro do parênteses e depois colocar para fora, que pode dar sim diferença na hora de montar a figura. Nosso V, ele é negativo, ou seja, nós vamos pegar a mesma direção na régua, mas o sentido a partir da origem será negativo, sentido oposto ao que temos na figura. Nosso W, novamente, será negativo, por conta da distributiva. Então, em vez de nós seguirmos o que já está na figura, iremos traçar o segmento negativo, sentido oposto, novamente. Bom, com todos os nossos segmentos traçados, destacados para melhor visualização, agora nós iremos novamente juntar os segmentos formados, para assim nós encontrarmos o segmento correspondente à nossa soma, porque nós temos aí eles separadamente. Agora nós temos que, como objetivo, encontrar o segmento que nos é representado no formato de soma. Então, começamos novamente por W, 3 segmentos W de 1,5. Neste caso, eu abordei desse jeito, não é o padrão. Você pode adicionar uma unidade de medida para que a figura fique, de certa forma, padronizada, vamos por assim, não fique muito abstrato. Então, nosso segmento U, eu já preferi como eu estava já com a regra, a gente vai manter o mesmo sentido, já marquei o U e também marquei nosso Vzinho. Então, aí nós temos nossos 3W e agora nós temos nossos 3U por conta do segmento adicionado, para assim nós temos o segmento completo da soma. Nos é dado na soma. Bom, agora eu vou destacar o segmento U, que agora ele é o nosso primeiro segmento. Então, é a partir dele, saindo da origem, que nós iremos montar a nossa figura. Então, eu traço ele primeiro. E agora eu irei adicionar o nosso segmento V. Que é equivalente a um V negativo da nossa figura. Que, lembrando, a preferência é seguir o mesmo sentido. Por isso que a unidade de medida ajuda, porque às vezes você vai fazer e por ele estar muito abstrato, sem muita base, acaba que a figura fica totalmente distorcida, mesmo você seguindo. Isso ajuda a gente a ter um controle assim, para não ficar tudo muito amarrotado, uma figura muito poluída. Por isso que eu fiz também em 2 etapas. Aí nós adicionamos agora nosso segmento W, seguindo o mesmo sentido, direção e o comprimento também. Por isso o uso da régua é muito importante. Agora, a partir da origem da nossa figura inicial, nós iremos traçar um segmento até a ponta de W. Lembrando que a setinha vai tocar no final do segmento W. Sai da origem, toca no final do nosso último segmento. E esse será o nosso segmento que representa a soma de 3U menos, entre parênteses, V mais W. Ou, como eu deixei lá, 3U menos V menos W. Então, as 3 etapas, bonitinho. Daí lembrando também o nosso anterior, sai da figura base, achamos os segmentos que nós queremos trabalhar, se necessário fazendo distributiva, e a partir disso nós formamos a nossa figura para poder encontrar o segmento que queremos. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham entendido claramente. Obrigada pela atenção.